Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Idama Terra e este é o Segundos para Falar Bem. No vídeo de hoje, eu vou trazer 5 dicas para fazer uma apresentação inesquecível. Eu abordei esse tema na live no canal no mês passado e hoje eu vou trazer um resumo sobre esse assunto, bem mais rápido, bem mais curto, né? A live teve aí 45 minutos. Vamos fazer esse vídeo mais sucinto para você com dicas rápidas e práticas para fazer uma apresentação inesquecível. Vamos lá, primeira dica. Faça um roteiro com emoção, conte uma história. Eu sempre bato nessa tecla porque é importante. Nós estamos acostumados a escutar histórias. Nossos antepassados passavam para nós a informação por meio de histórias. Você vê aí o caso dos contos de fadas, sempre tem aquela moral da história, então era um jeito de trazer o conhecimento e a informação para a gente. A publicidade usa muito para vender produtos ou trazer valores de uma empresa, contando histórias. Esta é uma forma de você conseguir trazer a conexão entre você e o seu público, a sua plateia. Se o seu assunto ele é meio chato, enfadonho, traga uma história, você vai ver que vai ser muito mais fácil de trazer essa conexão entre você e as pessoas que estão te ouvindo. Traga emoção, traga um roteiro com emoção na sua apresentação, vai ficar muito mais fácil de agregar. Segunda dica para fazer uma apresentação inesquecível: use recursos visuais. Aqui eu estou falando quando você vai fazer uso de PowerPoint, por exemplo. E importantíssimo aqui, pessoal, não use muitas palavras no seu PowerPoint, porque quando você usa muitas palavras, você distrai. A pessoa não sabe se é para ler o seu PowerPoint ou se é para prestar atenção no que você está falando. Eu, por exemplo, estou usando aqui um recurso visual, mais para eu lembrar o que eu tenho para falar para você, do que para eu ficar lendo, certo? E para você também não ficar lendo. Porque se você fica lendo, como eu já falei, você vai se distrair. A ideia é o quê? Usar figuras, imagens, de preferência que leve a chamar a atenção para o que você está falando, certo? Vídeos. Eu, como professora de física, por exemplo, eu não tinha como trazer todos os experimentos para apresentar para os alunos. Então, um vídeo é interessante, porque daí a pessoa vai entender o que você está falando de uma forma mais fácil. Sempre que você tiver que trazer dados, tabelas, as tabelas elas são muito frias. As pessoas olham, não entendem o que você está falando, vira um monte de números. Traga aquilo na forma de gráficos e, de preferência, vai mostrando os dados, os gráficos, né, os resultados do gráfico por seções, que aí fica muito mais claro, fica mais dinâmico, você traz movimento para a sua apresentação. Use os recursos visuais dessa maneira. Você faz a sua apresentação ficar muito mais interessante e com movimento, leveza. Isso vai trazer um chamariz para a sua apresentação. Terceiro, não robotize. Fale o mais natural possível. Quando você pensar, vou fazer uma apresentação, então eu tenho que usar termos mais rebuscados e tal, vou falar bonito, é aí que fica ruim a sua apresentação. Como você não é um vocabulário habitual que você usa, vai ficar aquela coisa meia truncada. Você fala, mas não tem certeza que aquele termo está sendo usado no momento certo. Você decora a fala, e decorar é horrível, porque você esquece uma palavra e a impressão que você tem é que quebrou todo o raciocínio, que ninguém está entendendo mais o que você está falando, e vira uma avalanche. Você se perde, não decore. Vai virar uma robotização da sua apresentação, fica horrível para quem está vendo e principalmente para você, que vai aumentando muito aquela ansiedade, você vai ficando cada vez mais nervoso, mais ansioso, certo? E tem anotações. Eu já falei num outro vídeo que muitas pessoas usam anotações. O que eu faço aqui quando eu coloco os slides na tela é justamente um tipo de anotação para mim. Não é nem para você que eu ponho esses slides. É para eu olhar e lembrar, olha, eu tenho que falar para eles usarem anotações. Por quê? Porque você não vai decorar tudo, isso é normal. Não tem como eu lembrar de tudo que eu tinha para falar, certo? E como eu falei outras vezes, grandes apresentadores, palestrantes usam a anotação.
É normal, você vai lá, dá uma consultada, eu tinha que falar isso aqui, estava esquecendo. Use as anotações. É uma forma muito mais prática do que você querer decorar tudo e fica aquela coisa tensa. A plateia sente que você está tenso porque você decorou e está com medo de esquecer. Quarto, respeite o tempo. Aqui é importantíssima essa parte. Quando você não respeita o tempo, às vezes você pensa, poxa, mas eu ia falar, por exemplo, num congresso, num evento, e tinha várias pessoas, por exemplo, certo? E aí a pessoa atrasou 5 minutos. Então eu tenho direito de falar mais 5 minutos. Só que não adianta. Às vezes eu estou indo na sua apresentação, mas eu quero ver uma outra apresentação. Eu não quero me atrasar para outra apresentação. Então, eu chego para ver a sua apresentação. Se ela não começou e se ela vai acabar mais tarde, eu vou sair no meio, porque eu vou ver um outro palestrante. Então, treine falar a metade do tempo que você tinha para falar. Se você foi chamado para falar 15 minutos, treine para falar 5 minutos. Você conseguir ser sucinto e trazer toda a informação que você tinha que falar, certo? E também treine falar o dobro do tempo. Às vezes, nesse mesmo evento, vai ter um buraco, a pessoa faltou, por algum motivo não vai poder apresentar, e quem está fazendo a apresentação ali vai fazer perguntas para você, vai falar, olha, você tem mais 15 minutos aí, pode falar mais sobre o seu trabalho. Aí é a hora que você vai falar, opa, ótimo, então eu vou abordar alguns aspectos aqui que eu não ia ter tempo de falar, e agora eu consigo falar. Então, treine ser sucinto, falar metade do tempo que você teria e também falar o dobro que você teria. Você mostra que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa que tem conteúdo e, acima de tudo, que tem empatia pelo tempo do outro. Você vai ficar falando a mais porque o outro não respeitou o seu tempo, certo? E vai respeitar o fato de eu querer ver a outra apresentação que vai estar acontecendo em outro lugar, por exemplo. Respeite sempre o tempo do outro e o seu tempo também, certo? E a última dica é você ser você mesmo. Eu já falei ali de usar um vocabulário habitual, mas é a ideia de você não ter usar tecniquez, modismos, você pensar que é uma conversa, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou te contando a apresentação, certo? Não estou, olha, eu vou usar aqui um termo técnico para você e vou usar um estrangeirismo, uma palavra em inglês, porque está na moda, e assim vai parecer que eu domino o conteúdo. Não, seja você mesmo. Conte o que você fez, se é uma apresentação mais técnica dos seus resultados, conte os seus resultados, se é uma aula, a mesma coisa, se você está participando de uma apresentação, de uma conferência, de um congresso, é uma conversa, como se fosse uma conversa, como se você estivesse contando no seu almoço de domingo. Fica mais fácil você assimilar assim. Você vai ver que os sintomas de ansiedade, esse medo, a timidez, ela vai sendo amenizada quando para você, se torna uma coisa normal você contar sobre o seu trabalho, sobre a apresentação que você tem para fazer, certo? Use um vocabulário habitual. Você vai ver que fica muito mais interessante para você e para quem está ouvindo. E assim, eu falei para você 5 dicas para fazer uma apresentação inesquecível. Se você gostou do conteúdo, aí vamos fazer o checklist. Se inscrever no canal, deixar um like, deixar o comentário, ativar as notificações e compartilhar. Dessa forma, o conteúdo vai chegar para o maior número de pessoas. E aí há um crescimento do canal e a comunicação, essa habilidade importantíssima, vai sendo difundida por um maior número de pessoas. Pois bem, eu sou Idelma Terra e esse foi o Segundos para Falar Bem. Te vejo na próxima quinta-feira com conteúdos rápidos e práticos para aprimorar a sua comunicação. Até mais!